Nosso tema de atualidades da aula de hoje é a questão da Crimeia. Uma questão que vem sendo discutida aí pela União Europeia, pela Rússia, pelos Estados Unidos. E olha, o bicho tá pegando, viu? Vamos entender essa brincadeira, vamos entender o que está acontecendo naquela região. Galera, para quem não sabe, a Crimeia é essa penínsulazinha verde aqui, ó, que eu destaquei ali em verde, certo? Que fica aqui entre o Mar Negro e o Mar Azov. Show de bola? A região, essa península, atualmente, ela pertence à Ucrânia. Porém, nos últimos meses, passou a ser considerado território russo pelo governo de Moscou, né? Em março desse ano, após um plebiscito, que posteriormente a gente vai falar, o presidente Vladimir Putin já disse que a Crimeia agora pertence à Rússia. Vamos começar a aula de hoje, galera, dando uma olhada com bastante carinho no histórico da formação da Ucrânia, da Rússia e da própria Crimeia, para a gente entender esse quiprocó aí, que um diz que é Ucrânia, um diz que é Rússia. Vamos entender isso com carinho. Vamos dar uma olhada aqui. Esse território todo aqui, galera, que a gente está vendo colorido, hoje é o quê? Hoje é a Ucrânia. Mas vamos começar a pensar aqui um pouquinho na Ucrânia a partir da formação da União Soviética, da URSS, né? Galera, originalmente, a República Socialista da Ucrânia, em 1921, era essa região verde. E aí ela foi crescendo, ela foi ganhando territórios de seus vizinhos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em 1939, ela vai receber essa região aqui amarela de quem? Da Polônia, ok? Aí, em 1940, ele vai receber essas duas regiõezinhas marrons de quem? Da Romênia, que posteriormente também vai dar à Ucrânia essa ilhazinha em destaque ali. Em 1945, essa região rosa aqui é dado pela Tchecoslováquia para a Ucrânia. E finalmente, no ano de 1954, a União Soviética dá para a Ucrânia, né? Doa o território da Crimeia para a Ucrânia. Maravilha? Então vamos passar aqui, e é aqui que eu queria chegar. Olha só, em 1954, o então presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, ele vai doar para a Ucrânia o território da Crimeia. Porém, tem um detalhe, né, galera? Qual era a população que originalmente estava lá? Qual era a população? População russa, né? Então a Crimeia tinha sim a população russa. Ela foi doada para a Ucrânia, porém a população russa lá ficou. Show de bola, galera? O que vai acontecer aqui é o seguinte: em 1991, a União Soviética vai cair. E qual é o problema? Qual é o cerne da questão da Crimeia hoje? É o tal do Memorando de Budapeste. Sabe por quê? O que aconteceu foi o seguinte: em 1991, a União Soviética caiu. Maravilha? A União Soviética cai. E a Ucrânia passa a temer ter seus territórios tomados pela Rússia e por vizinhos. Ao mesmo tempo que a Rússia tinha, sim, pretensão de tomar algumas coisas, e a Ucrânia tinha esse medo, os países ocidentais tinham um grande medo da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, na época, tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Então, com o fim da União Soviética, a Ucrânia passa a ter medo de perder territórios, a Rússia começa a querer pegar territórios e os países capitalistas do Ocidente passam a olhar para a Ucrânia com uma grande desconfiança, temendo seu grande arsenal militar. Então, no ano de 1994, o presidente russo Boris Yeltsin e o presidente americano Bill Clinton assinam o Memorando de Budapeste, através do qual fica firmado o quê?
que a Ucrânia vai se desfazer do seu arsenal nuclear, desde que tenha a sua integridade territorial assegurada pelas outras nações. Aqui você já deve ter entendido que essa questão da Crimeia hoje bate diretamente nesse memorando. E é justamente usando esse memorando que as nações da Europa e os Estados Unidos vão sentar a lenha na Rússia, dizendo que ela está quebrando o pacto que ela firmou há mais ou menos 20 anos atrás. Show de bola, galera? Vamos dar uma olhada aí. Rapaziada, a pergunta que a gente faz agora é a qual? Por que disputar tanto a Crimeia? Por que a Crimeia é uma região tão importante? Então vamos dar uma analisada. Primeira questão, ela se localiza às margens do Mar Negro e dá acesso à navegação pelo Mediterrâneo. Porque aqui, ó, saindo da Crimeia, pelo porto de Sebastopol, é o único porto de águas quentes que a Rússia vai ter para conseguir chegar onde? Chegar no Mediterrâneo. Então, para a comercialização da Rússia, para o comércio russo, é muito importante ter os portos da Crimeia. Maravilha? Principalmente o porto de Sebastopol. Maravilha? Também tem na Crimeia uma grande importância por causa da exportação de gás, da exportação de petróleo. E é na Crimeia também que fica esse estreito que vai ligar o Mar Azov ao Mar Negro. Rapaziada, entendam, não é simplesmente na Crimeia que existe uma grande população russa. A Ucrânia inteira tem sua maioria formada por população russa. Então é o seguinte, grande parte dos habitantes lá vão apoiar essa brincadeira da Crimeia ir para a Rússia e também não vão apoiar o governo de Kiev nas sanções que são feitas. Vamos entender essa brincadeira aqui. Em 2013, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, ele desistiu de assinar um acordo comercial com a União Europeia e buscou uma aproximação comercial maior com a Rússia. Por quê? Porque Viktor Yanukovych defendia os interesses da população russa na Crimeia, da população de origem russa, né? Ele representava essa população. Acontece que uma série de manifestantes em Kiev foram às ruas pedir a deposição do presidente e pedir para que pedir para que o presidente voltasse atrás e assinasse com a União Europeia. O que aconteceu? Yanukovych, ao invés de conversar com esses caras, buscar através da diplomacia resolver esses problemas, abriu fogo contra os manifestantes e matou dezenas de pessoas que lutavam por uma aproximação com a União Europeia, da Ucrânia com a União Europeia, certo? Lá em Kiev, que é a capital da Ucrânia. E Kiev, diferente do resto da Ucrânia, não vai ter esse grande percentual de população russa. É mais a população ucraniana propriamente dita. Então, lá em Kiev, essa história do Viktor Yanukovych se afastar da União Europeia e de se aproximar da Rússia foi visto com maus olhos, o povo foi para a rua e Yanukovych desceu a lenha nos caras. Obviamente que em fevereiro de 2014, Yanukovych vai ser julgado pelo ato que ele teve naquela manifestação e o parlamento de Kiev vai afastá-lo do poder. Como eu tinha dito antes, o Yanukovych, ele tem uma origem, né, política muito ligada à população de descendência russa. Show de bola? O que vai acontecer então? Na Crimeia, aonde a maioria dessa população era russa e o próprio parlamento da Crimeia é pró-Rússia, o que os caras disseram? Vocês tiraram o nosso presidente? Então a gente agora vai se tornar independente e depois vamos nos anexar à Rússia. Entenderam isso? Vamos repetir isso aqui. Com o afastamento de Viktor Yanukovych, um presidente que representava os descendentes russos, a população da Crimeia fica chateada e o parlamento
parlamento da Crimeia, que era pró-Rússia, declara a independência da Crimeia, pensando numa futura anexação ao território russo. O que vai acontecer? O governo de Kiev, então, fecha aeroportos, manda tropas, faz o diabo a quatro lá na Crimeia. E aí, meu querido, que vai entrar a intervenção russa na história. Porque até aqui a Rússia não tem nada a ver. O pau está cantando ali dentro da Ucrânia, com apoiadores da Rússia contra pessoas que querem se afastar do comércio russo, se aproximar com a União Europeia, mas até aquele ponto ali era uma questão interna da Ucrânia. Aonde que a Rússia entra nessa brincadeira? Quando o governo de Kiev envia as tropas para a Crimeia e a resistência da Crimeia, né, desse povo de origem russa, né, de descendência russa, começa a lutar com o governo de Kiev, o parlamento russo aprova e Putin envia tropas à região para defender os interesses da população da Crimeia. Bem, os Estados Unidos e a União Europeia vão olhar e vão dizer: ô meu irmão, vocês não assinaram o memorando de Budapeste dizendo que não iam interferir, não iam querer tirar território, não iam enfiar o seu bedelho dentro da Ucrânia? Como é que agora vocês estão enviando tropas e estão querendo ajudar os caras a separar a Crimeia da Ucrânia? Esse é o ponto-chave. Correto, galera? Vamos continuar essa brincadeira aqui. Lembrando a vocês, a região da Crimeia originalmente pertencia à Rússia. Se é assim, grande parte dessa população é russa. Como eu falei para vocês, da população da Crimeia, né, quase 80% é russa. Da população da Ucrânia, mais de 50% é descendente russo. Agora, isso tem uma explicação. Porque durante o governo de Stalin, sabem quem é Stalin, né? O primeiro não, né? Mas foi o cara que ficou mais tempo. O primeiro foi Lenin, e logo depois que Lenin morreu, Stalin sobe ao poder e vai ficar aí uma eternidade, né? Décadas no poder, décadas à frente da União Soviética. Quando eles tomam, né, a Rússia, chama a Ucrânia, invade a Ucrânia e faz a Ucrânia fazer parte dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que vai acontecer? Stalin elimina 3/4 da elite intelectual ucraniana. Ao total, acredita-se que Stalin deve ter matado, aí, eliminado, cerca de 10 milhões de ucranianos. Ou seja, grande parte da população ucraniana propriamente dita foi eliminada por Stalin. Por isso, um percentual tão alto em toda a Ucrânia de população de origem russa. Porque foi essa população russa que foi migrando para a Ucrânia quando houve essa baixa demográfica feita por Stalin. Show de bola, galera? Então vamos dar uma olhadinha no que está pegando de fato hoje. Galera, aqui, ó, no dia 16 de março de 2015, foi feito um plebiscito, aonde a população da Crimeia foi às urnas escolher se queria pertencer à Rússia ou se ia ficar pertencendo à Ucrânia. Qual foi o resultado dessas eleições? 95% da população solicitou a anexação à Rússia. Qual é o problema? Alguns anos antes, havia sido feito um plebiscito parecido, que teve como resultado 45% da população querendo ser anexada à Rússia. Então, como os dados e os números desses plebiscitos foram muito distantes, um 45%, o outro 95%, a ONU disse: isso aqui foi manipulado. Essa eleição foi manipulada e não reconhece essa eleição. Como a ONU não reconheceu essa eleição, né, essa votação, os Estados Unidos e a União Europeia também disseram o quê? Não reconheço isso e não aceito isso. Tu acha que isso importou para Vladimir Putin, para o governo russo? O governo russo não quis nem saber, viu? 95% da população quer ser Rússia? E aí é onde Putin vai dizer: então a Crimeia é Rússia. E é esse o problema que nós vivemos lá hoje.